Olá, meus amados, vamos dar início à nossa aula. Como é que todos estão? Espero que todos estejam bem, certo? Que todos estejam se cuidando. Vamos lá dar início à nossa aula de hoje. E nós estamos iniciando o mês de agosto, né? 3/8. Pois é, a nossa aula de hoje é de português e de ciência. Mas antes da gente iniciar a nossa aula, vamos agradecer pela semana abençoada que o Senhor está nos presenteando, certo? Vamos lá, Papai do céu, nós te agradecemos pela semana linda e abençoada que o Senhor está nos presenteando. Continua abençoando as nossas famílias, as nossas casas, a nossa escola, as nossas tias e os nossos coleguinhas. Em nome de Jesus, amém. Pois é, hoje, em português, na página 66, nós vamos dar continuidade, certo? Ao nosso texto 2, né? Que foi a proeza de João Grilo. Pois bem, vamos dar continuidade. Os contos de esperteza que você leu pode ser dividido em 3 partes. Quais são essas 3 partes? Introdução, o conflito, né? E o desfecho. Não é isso? Pois bem, vocês vão fazer a página 66, que é a continuação do nosso texto 2. E na página 67, nós vamos falar sobre a variação linguística, né? A respeito da língua que a gente fala, não é isso? A língua, gente, é um instrumento vivo de comunicação. Devido a isso, ela se modifica ao longo do tempo, certo? Varia de acordo com a região, idade, grau de escolaridade, certo? De até mesmo em contextos diferentes. Ó, pensar variações linguísticas é pensar que você fala de um jeito, seu primo que mora numa outra região já fala de uma outra maneira. É que nem você tem um coleguinha dentro da sala de aula que ele tem uma outra maneira de falar e você tem a sua. É isso que nós estamos falando sobre o linguista, né? As variações de línguas, não é isso? Vamos lá, vamos dar início à nossa aula. Vocês, na página 67, vocês vão encontrar um pequeno texto que fala assim: Urbano, em uma de suas visitas ao sítio, encontrou um livro sobre Pedro Malas Artes. Ele logo imaginou que era dali que os avós tinham retirado alguma das histórias que ali apresentaram. Curioso, assim que encontrou o livro, ele logo procura o conto, o aniversário de Pedro Malas Artes, e notou algo interessante na escrita de algumas palavras. Na primeira questão, ele fala assim: releia 2 trechos do conto O Aniversário do Pedro Malas Artes, que é o texto 1, e responda ao que se pede. Veja bem, quero não, primo. Para mim, basta um cafezinho. Olá, senhor. Você nos desculpes. Letra A. Os trechos lidos são fala de personagens ou narração de cenas? São os personagens que estão falando ou é o narrador que está narrando a história? Você vai marcar uma questão, um quadradinho que está com a resposta correta, certo? A letra B, circule nos trechos 3 palavras escritas de maneiras diferentes da comum, certo? Vocês vão fazer um círculo em volta dessas palavras. Vamos à página 68.
na página 68, existe texto nos quais a escrita de algumas palavras é alterada para tentar registrar de maneira mais fiel as falas das personagens. Se a autora optasse por escrever as palavras do modo como aparece no dicionário, como as terias escrito? Certo? Você vai escrever como você acha que ela poderia escrever essas palavras. Certo? Na segunda questão, Urbano começou a perceber que havia uma certa diferença na escrita de algumas palavras nas falas das personagens. Ele também notou que isso ocorria no conto Proezas de João Grilo, que é o texto 2. Observe o trecho a seguir. Só para o senhor ter certeza, lhe digo que ainda agorinha, a criação todinha de meu pai passou de lá para cá. Letra A. Qual palavra nessa fala está escrita de maneiras diferentes da comum? Circule-a. Letra B. Assinale a palavra que substituiria ainda no texto sem mudança de sentido. Nós temos 3 palavras, você vai fazer o X na correta, ok? A terceira questão, após perceber essas diferenças, Urbano resolveu perguntar à dona Arlete, sua avó, por que algumas palavras foram escritas de maneiras diferentes nos textos do livro. Verifique as falas dela e circule-as que você considerar corretas. Vamos à página 69. Aqui está a fala de Dona Arlete. Você vai circular aquelas que estão corretas, certo? Na quarta questão, complete corretamente o espaço abaixo de acordo com o que você entendeu da explicação de Dona Arlete. Você vai preencher o espaço que tem aí abaixo, certo? E entre parênteses tem escrita e fala. Uma das duas está correta. Na quinta questão, agora pense em como você fala com colegas e familiares. Você pronuncia todas as palavras da mesma maneira, como a escreve? Troque ideias com os colegas e o professor. Aproveita, troque ideia com o papai e com a mamãe, certo? Depois da conversa com o papai, completa os espaços do texto abaixo. Lembrando que na primeira linha temos fala e escreve. Uma dessas duas está correta. Logo abaixo tem fala e escreve. Uma das duas também está correta. Ok? Aqui encerra por aqui a nossa aula de português. Lembrando a vocês que hoje nós estamos dando início ao nosso projeto Dia dos Pais. Certo? Então, a semana ela vai ter sempre uma atividade para vocês colorir, pintar, expressar os sentimentos de vocês por essa pessoa tão querida, né? Que representa o papel de papai na sua vida, ok? Beijo!